Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Ai, ai, ai. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, desperta da fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Esse é o Irmandade de Colores no ar, pela graça de Deus, pela misericórdia de cada um de vocês que escutam a Rádio Aliança nesse momento, que nos deixam entrar em seu lar, né? Nós estamos na nossa segunda semana da Quaresma e hoje é um dia especial para a nossa Igreja Católica, né? Porque hoje a nossa igreja está comemorando o dia de São Pedro, do apóstolo São Pedro, né? A nossa pedra, né? Nossa pedra. Então, esse será um programa especial em que nós vamos orar muito, contar um pouco da história de São Pedro, né? Vamos partilhar a palavra através da nossa liturgia de hoje. E você, meu irmão, que está escutando o programa, que de repente está interessado em participar, você pode me mandar um WhatsApp pro número 9808-30121. Repetindo, 9808-30121. Você pode pedir o seu louvor, você pode partilhar a palavra, dar seu testemunho, dizer o que você está achando do programa. Participe do Irmandade de Colores. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês ouvintes pelo carinho. Então, vamos iniciar o programa de hoje com uma música que tem um pouco a ver com o dia de hoje, né? Vamos iniciar com a banda Dom, Canção de Pedro. Tricolores é a primavera florindo caminhos.
pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Chamado por Deus a buscar outro mar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Depois dessa linda canção de
Pedro, né? Dia que nós estamos comemorando hoje na nossa igreja. Nossa igreja está fazendo a lembrança, né, ao apóstolo São Pedro, que largou tudo, né, para seguir Jesus. Era um simples pescador, né, tinha muitos defeitos, e largou a sua forma antiga de vida para seguir Jesus, para conhecer o caminho, a verdade e a vida. E muitos de nós temos muitas semelhanças com São Pedro, né? Porque nós também não somos perfeitos. Jesus muitas das vezes nos chama, a gente diz sim, mas muitas das vezes a gente não compreende, a gente não entende o que Jesus espera de nós, o que Jesus tem para as nossas vidas. Muitas das vezes se faz necessário que a gente abandone certos hábitos. Pedro prontamente deixou de pescar peixes para seguir com Jesus em busca de almas. Muitas das vezes a gente não tem coragem nem de sequer de desligar a televisão para vir para a igreja, principalmente durante a semana, porque nós estamos cansados. E depois nós reclamamos, né, da violência. E hoje nós estamos aqui falando de Pedro. E quantos Pedros não tem entre nós, né? Porque na Santa Ceia, após Jesus entregar aquela comunhão a Judas e dizer que ele seria aquele que iria entregá-lo, né, Pedro se levantou e Jesus olhou para Pedro e falou: olha, antes do dia amanhecer você vai me negar 3 vezes. E eu gosto de trazer essas lembranças para os dias de hoje, né? Quantas das vezes nós não negamos a Jesus? Quantas das vezes, né, para algumas pessoas não nos acharem caretas, né, ou para não constranger, ou para evitar certo tipo de aborrecimento, né? Por muito pouco a gente nega Jesus, né? E olha que Pedro negou a Jesus 3 vezes porque ele tinha medo de ser morto, né? Ele vendo Jesus Cristo passar aquilo tudo, ele tinha medo, ele teve medo de ser morto. E nós não. Às vezes nós negamos Jesus porque a gente não quer gerar inconveniência, a gente não quer desagradar, né? A gente não quer ser careta. Por muito pouco a gente nega Jesus. A gente nega Jesus porque tem uma novela para ver. A gente nega Jesus porque está cansado. Nós negamos a Jesus porque nossos problemas são muito maiores do que o problema dos outros irmãos. Que nós possamos, através do dia de hoje, acordar para a vida. E falando de Pedro, eu lembro dos nossos padres. O quanto que nós reclamamos dos nossos padres, o quanto que nós não temos paciência. Eu fico imaginando como é que não deve ter sido a vida de Pedro após a ressurreição de Cristo, para ganhar a confiança de tanta gente. Porque a gente vê que em Atos dos Apóstolos, né, após a ressurreição de Cristo, foi a época que a igreja mais cresceu. E Pedro era um simples homem que foi capacitado por Jesus. Assim como Jesus chama a cada um de nós, assim como Ele tenta nos livrar de todo o mal, assim como Ele
nos chama e nós nem sempre ouvimos, nós nem sempre conseguimos nos desprender dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Eu rogo a Deus, num dia em que nós dedicamos a São Pedro, que nós possamos realmente nos tornar apóstolos, discípulos do Senhor e fazermos jus ao nosso batismo. Porque é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir reconhecer Jesus em nossas vidas. Às vezes no nosso caminhar é difícil a gente entender certo tipo de coisa. Eu quero mandar um abraço aqui para minha irmã Maria José Coelho, né? Não sei se ela está ouvindo, né? Eu sei que eu estou vendo aqui na página do programa Irmandade de Colores que ela é da Escola Vivencial da Fé, setor Barro Vermelho, né? Ou seja, nossa irmã é lá do Barro Vermelho. Ela já fez o cor feminino há 26 anos e o marido dela, já falecido, fez o cor masculino. E eu quero agradecer a ela pelo carinho, né, na nossa página e por tanta dedicação, principalmente pelo cursilho, pelo cor masculino, cor feminino e tantas outras pastorais que nós deixamos às vezes a nossa família, deixamos o nosso lar para estar aqui na igreja nos capacitando, para ajudar aqueles que a gente nem sequer conhece. A gente vem para a igreja se preparar, assim como Jesus Cristo preparou os apóstolos, preparou Pedro. Quando a gente deixa de ver a nossa novela, quando a gente deixa de ver o nosso futebol na quarta-feira, a gente está fazendo isso, né? A gente está deixando as nossas vidas de lado, está deixando a nossa vontade de lado para realizar a vontade de Deus. Já pensou como o mundo seria diferente se todos dissessem sim de primeira para Deus? Às vezes é necessário que a gente cause muito sofrimento aos nossos familiares e a tantas pessoas para que a gente abra os olhos para a realidade. Que no dia de hoje nós possamos lançar redes, que através do nosso batismo, a nossa fé, e sempre em nome de Jesus Cristo, que a gente possa buscar almas para o reino de Deus. Porque lá no próprio Evangelho de Jesus Cristo ele diz: quer conhecer o homem, conheça o homem pelas suas obras, pelos seus frutos. Porque aquele que vive a palavra, ele tem frutos. Ele consegue realizar obras para o Senhor. Porque ele entrega a vida dele à vontade de Deus. Então é Deus que realiza todas essas maravilhas através dele. Agora o falso profeta fica fácil de ser reconhecido. Olha para as obras dele, olha para os seus frutos, olha para a sua família. Porque os nossos filhos são nossos espelhos.
pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar. E eu gostaria de contar um pouco mais da história de São Pedro, né? São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado e morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Este foi quem apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo rio Jordão, na região da Galileia, em Israel. O chamado de Jesus a São Pedro. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro Cefas, Kefas em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Tornou-se a pedra onde a igreja encontra a sua unidade. Negações de São Pedro e perdão de Jesus. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio do palácio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou, e o galo cantou como Jesus havia profetizado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro chorou amargamente arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do Mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso 3 vezes. Pedro respondeu que sim. As 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro por causa das 3 negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. As chaves do céu. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: tu és minha pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguidos seguindo Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha um dom de cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar o seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro do Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. São Pedro, o primeiro Papa.
Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas. São continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Devoção e morte de São Pedro. Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá, liderou a igreja que sempre crescia apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz, por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro, em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. Então, nós conhecemos um pouco mais da história de São Pedro, né? E que a gente possa seguir os seus passos, que nós possamos ser enviados também, a fim de evangelizar a vários irmãos que estão aí necessitados de conhecer a Cristo Jesus. Eu vou tocar um pouquinho mais da canção de Pedro. Nós vamos para um apoio cultural. Já vamos voltar com mais um pouco de louvor e a nossa primeira leitura de hoje, que é da liturgia de hoje. Irmandade Decolores volta já. Chamado por Deus a buscar outro mar.
ZYL 907. Rádio Aliança FM, Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança. A pastoral da criança em ação em cada comunidade. O líder voluntário vai de casa em casa, salvando vidas, levando paz e fraternidade. Pastoral da criança, amor e vida em abundância. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 98,7. Orgulho de ser comunitária. Do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha
tarde, ouvintes da Rádio Aliança, Aline Brasil, Colisão, né? E que nesse período de quaresma a gente possa levar essa música para nossas vidas, né? Que a gente possa realmente morrer para o mundo e viver para Deus, que nós possamos superar as nossas tentações, né? Porque a quaresma é para isso, é época de conversão. E conversão é isso, é ser o oposto do que o mundo é, vencer os nossos desejos, os desejos da carne, desejos da carne que às vezes nos afastam de Deus, atrapalham os bons costumes, e tantas coisas que a gente vê aí, né? Eu fiquei curioso para ver meu rosto de mulher também, mas depois a curiosidade saiu. Gente, isso não é normal. Se eu nasci assim, foi pela vontade de Deus. Eu não tenho que estar curioso em saber como eu seria se tivesse com um rosto de mulher. Que a gente possa fortalecer a nossa fé, que nós possamos colidir com o mundo, porque Jesus diz que aquele que não reconhece Ele aqui na terra também não será reconhecido no reino dos céus. Para você ser reconhecido no reino dos céus, é necessário que você viva o reino dos céus aqui na terra. E a Igreja Católica Apostólica Romana nos dá esses 40 dias de reflexão. No dia de amanhã, o Papa, né, recomendou nós dedicarmos um jejum amanhã, sexta-feira, em referência a toda essa violência, né, que assola o mundo. E o nosso bispo, Dom José Francisco, aqui da Arquidiocese de Niterói, reforçou esse pedido do Papa, que nós possamos jejuar, orar amanhã pelo nosso Estado, que está sob intervenção federal na área da segurança. Que nós possamos intervir através das nossas orações, através dos nossos jejuns. Que a gente amanhã possa deixar um pouquinho a internet, deixar um pouquinho a TV de lado. Que nós possamos comer um pouco menos, de fato. Que a gente possa, de uma forma mais lúcida, enfraquecer literalmente a nossa carne e aumentar o nosso espírito. Vamos para a nossa primeira leitura de hoje, que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos de rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tudo que o mundo bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons. Eu quero agradecer aqui a participação da nossa irmã Marluce, de Lúcio, né, esposa do meu assistido, aquele abraço. Ela pediu um louvor, né? Não posso deixar de tocar o louvor da minha irmã,
daqui a pouco, né? Comunidade católica, colo de Deus, o amor acredita em mim. Já está na agulha, minha irmã, né? Antes eu vou partilhar um pouquinho dessa palavra, que ela é bem forte, né? Essa carta de São Pedro me soa como exortação, né? E ela é dirigida a todos aqueles que servem a Deus, assim como Pedro serviu a Deus, dedicou a sua vida. Ele deixou de pescar peixes para pescar homens, né? E essa palavra é direcionada a todos nós, batizados, e que temos responsabilidades em nossa igreja, né? E nessa exortação, né, como ele acompanhou de perto o sofrimento de Cristo, ele deixou bem claro aqui: sedes pastores do rebanho de Deus confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas por coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. E assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Nós estamos numa situação complicada, né? Eu falava no início do programa, né, de tantas das vezes que nós criticamos os padres, e vem essa leitura exatamente para as cabeças, né, da nossa igreja, mas que pode ser também para nós que convivemos na Igreja de Cristo Nosso Senhor diariamente, que participamos de movimentos pastorais, que somos coordenadores, vice-coordenadores, participamos de mesa, que exercemos ministério, né, assim como o ministério da Sagrada Comunhão, né, que eu estou caminhando para o meu 2º ano, ano que vem é o último ano. Ele deixa bem claro que quando nós vamos fazer as coisas para Deus, que a gente possa fazer com amor, que nós possamos fazer por vontade própria, não por medo, não para impressionar a ninguém. São Pedro nos prepara para a missão. E ele diz mais à frente que quando a gente cuida do rebanho de Deus com todo amor, a coroa está à espera de nós. Nós seremos coroados no reino dos céus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O caminho de nosso caminho tende a ser o mesmo. A partir do momento que você leva o rebanho ao caminho da salvação. A preocupação de São Pedro era muito grande, assim como é grande até hoje, porque um pastor pode pôr o seu rebanho a perder. E no finalzinho aqui, ele deixa bem claro o nosso comportamento, o nosso modo de viver. Porque o verdadeiro pastor, ele está à frente do rebanho. Ele é tomado como exemplo pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele não vive essa frase que o mundo, né, tanto fala hoje: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O verdadeiro pastor, ele vive aquilo que ele prega. A vida dele é cercada de mudanças, é cercada de testemunhos. E quantos presbíteros nós não temos aí hoje?
Nós temos muitos padres com histórias de vida impressionantes, né? Nós temos aí o Padre Pio. Nós temos, não muito longe também, o Papa São João Paulo II. Nosso Papa Francisco, que às vezes dá balão na sua própria segurança, sai vestido de padre, entrando na casa das pessoas para abençoar. Ele sai em busca. E é o que nós devemos fazer. Que nós possamos ser verdadeiros pastores, assim como São Pedro, assim como Jesus Cristo. Que nós possamos ser verdadeiros pastores. Que a gente não deixe que as ovelhas se percam, que a gente insista, que a gente não desista das ovelhas. Por mais que elas digam não, que a gente não desista. Assim como Deus não desiste de cada um de nós, que nós, batizados, nós, servos do Senhor, que a gente possa ter força para lutar por cada irmão. Eu vou tocar agora a música da nossa ouvinte Marluce, que ela pediu, né? Essa passagem é bem pequena, né? Mas ela é bem clara e objetiva, né? Não tem como você conduzir um rebanho se você não for um exemplo, né? Muitas das vezes nós confundimos, né, lideranças da igreja com chefia lá de fora, né? Como a gente vê, seja no quartel, né, que é o meu caso, seja nos nossos empregos, pessoas que só dão ordens. E essa passagem de São Pedro vem para dizer que não é nada disso, né? Isso vale para o Papa, isso vale para os cardeais, para os bispos, para os padres, para os diáconos, para os acólitos, para os ministros, para todo o povo de Deus. Que nós possamos viver o que nós pregamos. Não preguem o que vocês não vivem. Sejam verdadeiros pastores. Eu senti no meu coração para falar isso. Agora eu vou tocar aqui Comunidade Católica Colo de Deus, que é o pedido da nossa irmã Marluce, e já já voltamos com mais Irmandade de Colores. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Eu me sinto tão perdido, me sinto tão sozinho. Me sinto
estás aqui, sei que estás aqui. Eu me sinto perdido, me sinto sozinho. Procuro o que não vejo e nada eu entendo. Esse vazio que insiste em perdurar. E eu procuro por alguém que nunca vi, nem imagino, mas eu sei que estás me vendo. Que esse amor que tanto me ama, tanto me deseja, conhece mais do que eu, não sei de onde vem, mas estás aqui, sei que estás aqui, estás aqui, sei que estás aqui, tu estás aqui, sei que estás aqui, estás aqui, sei que estás aqui. Oh amor, mesmo sem merecer. Oh amor, acredita em mim. Oh amor, mesmo sem Mas estás aqui. Sei que estás aqui, estás aqui. Põe a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Deus tem uma palavra para você. Filho, filha, eu nunca deixei de acreditar em você. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, o Senhor, nunca abandonarei aqueles que são meus. Eu acredito em você. Eu acredito em você, filha. Não importa onde você está, não importa o que você fez, eu acredito em você. E você me busca por aquilo que você sente falta. Você sente falta do meu coração, diz o Senhor. Eu acredito em você. Ainda que você não acredite em mim, eu, o Senhor, acredito em você. Acredito e espero. E eu te espero. Agora só escute. Silêncio. Escute a voz de Deus falar com você.
e te Agradeça ao Senhor porque Ele te encontrou. Meus irmãos, esse foi o pedido da nossa irmã Marluce, né? Eu agora há pouco aqui, fora do ar, falava com ela, né, que é como se eu não estivesse com o controle das palavras que eu falava agora há pouco na reflexão da primeira carta de São Pedro. É como se as palavras flutuassem e eu não tivesse o controle sobre elas. Às vezes eu sinto até medo, né? Mas eu já aprendi com o tempo que não é justo, né, que eu prenda esse sentimento, que eu prenda essas coisas tão boas que o Espírito Santo faz em minha vida. Porque eu sei que tudo isso que eu falo nesse programa, já são 2 anos no ar, nada disso vem de mim. Muitas das vezes as palavras surgem de formas inesperadas, porque o Espírito Santo, ele nos capacita de uma forma que depois, quando eu mesmo vou escutar o programa, eu fico pensando como eu consegui chegar naquela reflexão, daquela forma, daquele jeito. E eu falo para vocês, meus irmãos, como no fundo dessa música, ela falando que sente uma força que não sabe de onde vem e diz que sei que estás aqui. E se eu sei que o Espírito Santo está aqui, está no seu coração nesse momento, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela não é escutada com os ouvidos conforme a palavra do mundo, e sim com o coração. Aqueles corações que necessitam se aproximar um pouco mais de Jesus, corações aflitos, corações enfermos, corações cansados. Eles têm mais sensibilidade em escutar a palavra de Deus, uma reflexão, tem mais facilidade em se aproximar de Deus. Nós vamos para nosso segundo apoio cultural, né? Vamos voltar com mais um louvor, né, do Anjos de Resgate Interior, com o Evangelho, mais partilha da palavra, e falar mais um pouquinho do nosso santo de hoje, né? São Pedro, o apóstolo São Pedro. E se você quiser participar do programa, assim como nossa irmã Marluce, eu vou mandar o WhatsApp de novo, 9808 30121, 9808 30121. Irmandade de Colores volta já. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, graça e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Prezado ouvinte da Rádio Aliança, nesta hora sagrada da encarnação do Filho de Deus, no seio puríssimo da Virgem Maria, como somos felizes por proclamarmos as maravilhas que nosso Deus fez na humildade de sua serva. Com que gratidão, alegria e obediência seus discípulos a saúdam e acolhem. Nossa saudação e acolhida filial é certeza de vitória contra as forças do mal. Como o coração misericordioso de Jesus é consolado quando amamos sua mãe e seguimos seu exemplo. Salve, ó cheia de graça e de luz, salve, ó Santa Mãe de Deus e nossa. Como mensageiro divino, o anjo Gabriel te saudou,
Todas as gerações te saúdam, ó Virgem Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, assim como vô-lo suplicamos, a fim de que nós, que tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, possamos chegar por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta hora sagrada, sobre você e sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem, e até amanhã, nessa hora sagrada do anúncio do anjo. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos, e para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Lava esse meu
revelando o pecador que sou. Vem, Senhor, e outra vez lava esse meu interior. Quero te apresentar frutos de adoração, como árvore plantada à beira de um ribeirão, e assim permanecer, avançando as estações. Abastece-me, Senhor, no teu rio de unção. Dá-me rios, abastece-me. Dá-me rios de unção. Dá-me rios, abastece-me. Dá-me rios de unção. Quero te apresentar frutos de adoração, como árvore plantada à beira de um ribeirão, e assim permanecer, avançando as estações. Abastece-me, Senhor, no teu rio de unção. Quero te apresentar frutos de adoração, como árvore plantada à beira de um ribeirão, e assim permanecer, avançando as estações. Abastece-me, Senhor, no teu rio de unção. Abastece-me, Senhor, no teu rio de unção. E esses foi a banda Anjos de Resgate. O nome dessa canção é Interior. Que o nosso interior possa alcançar rios de unção nesse momento. Que nós possamos nos preparar de forma digna, né, para a nossa Semana Santa. E conforme o Padre Antônio Aguiar falou, né, Semana Santa é comemorada na igreja, não é na região dos lagos, não é em Petrópolis, não é viajando para a casa dos parentes. Semana Santa é comemorada na igreja. Que nós possamos produzir frutos, né, como diz nesta música, frutos de adoração, perdoando, amando, servindo ao próximo. Que Jesus Cristo nesse momento possa lavar todo o nosso interior, retirando de nós toda a nossa miséria, toda a nossa podridão. Que Ele afaste da nossa vida neste momento a mentira. É a mentira que nos torna presos na masturbação, preso na dependência química, preso no adultério. É a mentira que nos escraviza. Que Jesus possa nos livrar de tudo isso nesse momento. Bom,
O evangelho de hoje, ele está no livro de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, chegando ao território da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero te apresentar frutos de adoração, como árvore plantada à beira de um ribeirão, e assim permanecer, avançando as estações. Bom, meus irmãos, Jesus Cristo aqui, ele me lembra meu tempo de escola, né? Um professor na sala de aula. Muitas das vezes o professor pergunta, nós sabemos a resposta, ora ficamos com vergonha de falar, ora ficamos com vergonha da reação, né, dos nossos amigos, até porque a gente acompanha aqui que entre os apóstolos havia dúvida, muita dúvida também, né? O povo tinha dúvida de quem era o Filho do Homem, assim como até hoje, né? Nós temos várias religiões, né? Que todas elas têm o seu modo diferente de se chegar a Jesus. Mas eu gosto de lembrar também, para acrescentar essa leitura, a leitura de ontem, quando Jesus falava dos ninivitas, né? Por que dos ninivitas? A cidade deles seria destruída, né? E o profeta Jonas tinha essa missão de anunciar essa profecia, a destruição de uma cidade. Então, eles ouviram Jonas, eles decidiram jejuar, se vestiram de sacos e começaram a orar. Eles acreditaram em Jonas, e a cidade de Nínive foi salva. Foi salva acreditando em Jonas. E nos dias de hoje, muitos de nós não acreditam em Jesus. Muitos de nós não acreditamos em Jesus Cristo. Ou nos negamos a nos converter, retirando os maus hábitos das nossas vidas. Vocês acompanham aqui que a população achava que era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que era Moisés. E Cristo, assim como um professor em sala de aula, pergunta: vem cá, eles acham isso, e vocês? Quem vocês acham que é o Filho do Homem? E é nessa hora que muitos de nós sabemos o que fazer, nós temos a resposta
e nos calamos. Nós não fazemos igual a Pedro, que respondeu prontamente a pergunta de Jesus. Respondeu de forma correta, ele sabia. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Mas Jesus deixa bem claro que quem foi que revelou isto para Pedro foi o Pai que estás nos céus. Deus nos revela muitas coisas, mas nem sempre nós temos a iniciativa de Pedro de nos posicionar. Pedro se posicionou, ele deu a posição dele diante de todos os apóstolos ali. Jesus perguntou para todos os apóstolos, mas quem respondeu foi Pedro. Assim como nos vêm muitas missões e muitas das vezes a gente não se posiciona. A gente não se prontifica como Pedro se prontificou. Daí Jesus Cristo o abençoa. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. E uma outra parte que me chama a atenção aqui desse evangelho é que, conforme eu lia a história de São Pedro, todos nós sabemos que os romanos condenaram ele à morte, por levar o evangelho. Ele foi condenado à morte. E ao ser condenado à cruz, assim como Jesus, ele não se achou digno de ser condenado igual ao seu mestre, e pediu que a cruz ficasse de cabeça para baixo. E vocês observaram na leitura desse evangelho o que Jesus fala? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica está em cima do túmulo de São Pedro, em Roma. Assim como está dizendo esse evangelho aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aquilo que eu estava dizendo, aquela história de São Pedro, ela é confirmada através aqui do próprio Evangelho de São Mateus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que ele aponta é aquele local ele mostra uma pedra para São Pedro e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E assim foi. São Pedro também foi condenado em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, e sobre seu túmulo foi construída a nossa matriz, no qual essa pedra que Jesus mostrou sustenta a nossa igreja até hoje. E acreditem, o mal não entra na igreja. O mal não entra na igreja. Quando nós estamos mal intencionados, nem sequer a igreja nós conseguimos vir. E olha o que Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. E Pedro, São Pedro, foi o nosso primeiro Papa.
a chave do reino dos céus. E essa última parte do versículo 19 tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo na quaresma, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Nós chegamos num período de quaresma, período de conversão, né? Então a igreja nos dá essa grande oportunidade, esses 40 dias, para nós retirarmos de nossa vida tudo que nos afasta do Senhor. Como diz a própria palavra de Jesus, tudo que desligardes na terra será desligado no céu, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Que nós possamos viver coisas boas, que nós possamos gerar frutos para o Senhor, que nós possamos ser boas ovelhas, por que não bons pastores, porque o reino dos céus se faz presente aqui na terra. Não é preciso ir longe. Em outros evangelhos, o próprio Jesus diz que aquele que me negar não será reconhecido no reino dos céus. Se nós queremos ser dignos da nossa salvação, da salvação da nossa família também, principalmente, nós devemos, meus irmãos, buscar a santidade. Nós devemos orar mais. Vai ser difícil, mas amanhã eu vou fechar minha boca. Amanhã eu vou tentar entrar menos, bem menos na internet. É difícil. O telefone dá aquela vibradinha, você já fica maluco para pegar, para saber quem é que quer falar com você. Mas amanhã eu vou me conectar ao Senhor. Mas para se conectar a Deus, falando numa linguagem jovem, é necessário que a gente se desconecte da terra, né? Igual aquela caixinha da JBL que você pega, né? Ela não fica conectada a dois aparelhos. Assim é o nosso coração. Não tem possibilidade dele estar conectado ao mundo e conectado a Deus. Ou ele está conectado ao mundo, ou ele está conectado a Deus. Nosso coração é igual essas caixinhas modernas que a gente conhece aí, que não precisam mais de fio. Nosso coração também não tem fio, mas ele se apega a uma só coisa. E esse jejum, essa penitência, essa mortificação que a igreja nos convida nessa quaresma, enfraquecem a nossa carne, realmente. Nós ficamos mais sensíveis. Mas quando nós ficamos mais sensíveis, o nosso espírito se torna mais forte. A nossa fé aumenta. Ao se desconectar do mundo, a gente consegue se conectar ao Senhor. Nós conseguimos deixar de pensar um pouco em nós mesmos. Nós conseguimos enxergar quantas riquezas, quantas maravilhas Deus nos proporciona. E a gente está sempre reclamando. Já repararam que tem hora que a gente nunca está satisfeito? A gente sempre quer mais e mais e mais. Se você ainda não conseguiu perdoar aquele irmão que por um acaso fez você deixar de vir para a igreja, aquele seu parente que você não vai mais na casa dele porque você não fala mais com ele, esse é o momento.
que você desligardes da terra será desligado no céu. Então vamos desligar tudo de ruim que existe em nossas vidas. Vamos parar, vamos refletir o que faz bem, o que nos aproxima do Senhor. Vamos pegar aquelas coisinhas que nos afastam de Deus e vamos desligar, vamos retirar isso da nossa vida. E vamos pegar tudo que nos aproxima do nosso Senhor, a igreja, nossos irmãos, a missão, a caridade, e ligar. Vamos viver mais isso, viver mais a igreja. Como diz essa música, no fundo, dar-me rios de unção. Que o Espírito Santo possa habitar mais no meu coração, no seu coração que escuta o programa nesse momento. Que a gente possa nos deixar levar pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conecta a Jesus. E é esse mesmo Espírito que nos leva para mais próximo de Deus. Que Jesus Cristo possa abençoar a todos nós. E ao lembrar de São Pedro, que a gente lembre que assim como São Pedro, né, ele era falho, ele negou a Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Que era para São Pedro tirar aquela culpa do coração dele. Assim como nós muitas das vezes não nos perdoamos por determinado tipo de coisa que a gente tenha feito. O primeiro perdão tem que vir de dentro de nós, através do nosso arrependimento. Que o Santo Evangelho possa tomar o nosso coração e possa nos ajudar nesse período que a gente está passando de Quaresma. Que o Espírito Santo nos mantenha de pé. E Quaresma não é época de tristeza. Quaresma é época de reflexão. Que nós possamos refletir a nossa vida. Desligar o que é ruim e ligar o que é bom. Irmandade de Colores volta já. ZYL 907, Rádio Aliança FM, Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. Vida saudável. Alimente essa ideia. O ambiente emocional na hora das refeições pode influenciar na alimentação da criança. A mesa não é local de brigas e ações punitivas para com a criança. Carinho e atenção para os filhos são indispensáveis. Por isso, a refeição deve ser feita em um momento de tranquilidade e harmonia. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. A
Atenção você que tem uma criança em casa. A pneumonia é uma infecção respiratória grave que ataca os pulmões. O risco de pneumonia aumenta em crianças com menos de 2 meses de idade, que nasceram com baixo peso, que estão desnutridas, que não mamam no peito. A fumaça do fogão e do cigarro também prejudicam muito as crianças. Entre também nessa luta. Junte-se à Pastoral da Criança e diga adeus pneumonia. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. 98,7 Rádio Aliança FM. Suspira por ti.
meus irmãos, voltamos com a Irmandade Decolores. Voltamos para o nosso último bloco, né? Com alguns avisos. A Dona Nancy mais cedo me passou aqui que nós estamos tendo via sacra, né, aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição, no Porto Novo, toda quarta e sexta, às 18 horas. Via sacra, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, toda quarta e sexta, às 18 horas. Né? Amanhã, né, dia 23 de fevereiro, será o dia do jejum pela paz, né, instituído pelo nosso Papa Francisco, reforçado pelo nosso Bispo Dom José Francisco, né, principalmente pela violência que se assola no estado do Rio de Janeiro. Né, então amanhã foi instituído esse jejum, o jejum pela paz, que nós todos possamos participar, né, desse jejum, que nós todos amanhã possamos orar pela paz, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país. Para os meus irmãos do coro masculino, né, as reuniões já voltaram, né, às terças-feiras aqui na paróquia, 8 horas da noite. Terça-feira que vem será a nossa segunda reunião do ano. Espero que você que esteja ouvindo aí, tem muito tempo que não vem ao cor. O cor precisa, e você e eu principalmente também precisamos, meu irmão. Precisamos estar juntos. Então, você que sentiu seu coração tocado, se você não conhece o movimento, venha nos fazer uma visita. Venha conhecer o curso de orientação religiosa, o cor masculino, toda terça-feira, 8 horas da noite, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo. Né? Dia 28 de fevereiro, né, missa de São Miguel Arcanjo, às 15 horas, na comunidade Anunciadores da Misericórdia, e a partir das 19h30, no Colégio Santa Terezinha. Todos estão convidados. Eu vou passar aqui a agenda da nova programação aqui da rádio, né? Que alguns programas mudaram de horário, né? Nós temos agora de segunda a sexta, nesse mesmo horário, todo dia a gente tem programa ao vivo, né? Então, eu vou passar para vocês. Segunda-feira, de 5 a 7, Revista da Tarde, apresentado pelo nosso irmão Antônio Figueiredo, né? De terça a sexta, Manhã Aliança, de 9 a meio-dia, apresentado pelo nosso irmãozinho aqui, nosso diretor técnico, Francisco Oliveira. Terça-feira, de 5 a 7 da noite, Estrela da Evangelização, com o nosso irmão Adir Magno. Quarta-feira, de 17 às 19 horas também, Censura Livre. Olha aí, Censura Livre, agora é às quartas, ao vivo, de 17 às 19. Quinta, esse programa que vocês estão ouvindo, Irmandade Decolores, de 17 às 19. Sexta-feira, Simplesmente Amar, com Gilmar e Maria José, de 17 às 19 horas. E no sábado, nós temos o Clube do Amigo, de 8 da manhã às 10 da manhã. Em breve nós teremos a volta aí do momento especial, que até então é no sábado também, de 10 a meio-dia, né? E esse programa aqui, Irmandade Decolores, para quem sintonizou agora, ele reprisa sábado, às 16 horas, aqui na Rádio Aliança. Né? E vocês podem estar ouvindo a Rádio Aliança através das ondas do 98,7, né? Para quem mora aqui no Porto Novo, Porto da Pedra, no Gradim, né? Para quem não mora aqui, pode estar nos escutando também pela internet, a hora que você quiser e de onde você estiver,
né? Através do nosso aplicativo. Você vai lá no Play Store do seu celular, bota lá Rádio Difusora Aliança, tudo junto. Baixa o aplicativo que você vai ouvir a rádio a hora que você quiser, de onde você estiver. É claro, pode escutar a rádio através de outros aplicativos também, como o TuneIn, Radiosnet e através do site www.radioaliançafm.org. E para quem está acompanhando o programa Irmandade Decolores, né, eu quiser deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão de tema, você que quer participar do programa, né, é só entrar em contato, me manda um WhatsApp 980830-121 e traz seu ministério aqui para participar do programa, falar um pouquinho da sua missão na igreja, seu ministério de música, sua pastoral, né? A nossa igreja é muito grande, ela é muito rica, né? E o programa Irmandade Decolores está aqui para isso, né? O programa Irmandade Decolores nasceu do cor masculino, e o cor masculino é isso, é difundir, espalhar a nossa igreja, né? Então, você que tem seu movimento, você tem seu ministério, sua pastoral, se quer vir falar um pouco aqui na Rádio Aliança, pode entrar em contato comigo, 980830-121. E esses programas são gravados, né, e disponibilizados depois no YouTube, né? Nós temos nosso canal no YouTube, Irmandade Decolores. Acessa lá, se inscreve, dá uma comentada lá nos vídeos também, nos ajudem a fazer esse programa, tá ok? Então vou tocar mais um louvor aqui, né? Como nós estamos falando de São Pedro de Pedra, então vamos de Rosa de Saron, do Alto da Pedra. E já vamos voltar com mais oração e encerrando o programa. Você é tudo que sonhei, não posso me conter. E mais que tudo eu quero ir uma vez que me sentir alguém. É pra todo sempre, não quero minha vida e se ver. Eu sei que isso veio de você. Em você eu sei, me sinto forte. Com você não tenho a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. Da pedra eu busco impulso pra saltar mais alto que antes, bem mais que tudo eu quero ir, uma vez que faz-me sentir alguém, e é pra todo sempre. Não quero minha vida igual a tu. Eu sei, me sinto forte. Com você não tenho a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. Com você eu sei, me sinto forte.
você. E eu sei que isso veio de você. E você eu sei me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. Eu sei que isso veio de você. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Valeu, tio. Obrigado, Deus. Valeu, Rosa de Saron. Agradeço, meu Pai, pelo dia de hoje. Eu agradeço por todas as maravilhas que o Senhor tem nos proporcionado. Eu vejo aqui, meu Pai, uma cama, mas essa cama está vazia. Porque tem alguém que se levantou. Tem alguém que finalmente despertou para o Senhor, meu Pai. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Quantas bênçãos eu vejo, meu Senhor. Eu vejo um homem sem camisa, de bermuda, que por muito tempo estava acamado, mas que está com saúde, está andando. Isso tudo pela misericórdia do Senhor. E eu agradeço, Senhor. O sopro do Espírito Santo me diz que nós vamos passar por tempos melhores. Que a nossa fé nessa quaresma vai nos ajudar muito. Que a fé que nós temos vai nos trazer bons frutos. Muito obrigado, Senhor, por tudo isto que o Senhor me mostra. Eu agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Eu agradeço, Senhor, pela herança que o Senhor nos deixou através de São Pedro, que é a nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Eu agradeço por cada pedra, Senhor, por cada pedra que constitui essa igreja. Que essa igreja possa se tornar cada vez maior através da nossa fé.
que essa igreja se torne cada vez mais digna de Ti, Senhor. Porque nós somos tão pecadores como São Pedro, mas assim como São Pedro, estamos buscando a santidade, Senhor, através da nossa fé. Eu agradeço, Senhor, pelo meu ministério. Agradeço, Senhor, pelo Padre Assis, pelo Padre Dutra, pelo Padre Antônio Aguiar, por todos os nossos sacerdotes. Eu agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, e lhe peço pelos nossos assistidos, aqueles nossos irmãos que muitas das vezes querem estar aqui na igreja e não têm condições físicas de estar aqui. Então eu agradeço, Senhor, por nos dar saúde e poder levar a igreja aos nossos irmãos, por poder ser igreja aonde nós estamos. Eu agradeço muito, Senhor. Eu convido a você que está em casa nesse momento a fechar os seus olhos e se concentrar no dia de amanhã, que é um dia que o Papa nos pede jejum pela paz. E nós precisamos muito de paz, Senhor. Então, através desse Pai Nosso, eu peço força, meu Pai, para que a gente consiga, que a gente tenha coragem, que a gente consiga sair da zona de conforto e jejuar, nos preparar de uma forma digna nesta quaresma. Você que está em casa, feche os olhos, pense no dia de amanhã, pense naquele irmão que você não conseguiu perdoar, ou que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão a essa pessoa. Coloque no seu coração aquela pessoa que está te trazendo tristeza. Peça do fundo do seu coração boas coisas. Peça bênçãos para a vida deste irmão. Mas não deixe de perdoar. Não deixe de amar. Não deixe de abraçar a sua esposa, de abraçar o seu marido, de abraçar o seu filho e agradecer a Deus a cada momento pela família que você tem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir à nossa mãe que ela interceda no dia de amanhã, que ela esteja intercedendo junto a Jesus Cristo nessa quaresma, para que a gente tenha força para vencer as nossas tentações, vencer tudo que é mal em nossas vidas, tudo que nos afasta de Deus, que ela possa interceder com seu santo manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estivemos e sempre estaremos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até quinta-feira que vem, para a honra e glória do Senhor, nós estaremos de volta aqui na Rádio Aliança. Muito obrigado a todos.